Olá, gente, boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje. Esperar um pouco para que todos entrem, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso ambiente virtual. É a forma como temos de manter a nossa conexão através da energia, da espiritualidade, do como nessa caminhada nos foi presenteado trabalhar pela Quinta de Luz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, realmente boa noite a todos. Vamos só dar mais alguns segundos para que as pessoas vão entrando e aí a gente começa o nosso papo, tá? Quem tiver alguma pergunta ao longo da nossa explanação pode enviar aí mesmo pelos comentários que a Júlia vai passar para mim aqui através do WhatsApp. Já está tudo montado aqui, Ju. Boa noite. Ela já está por aí. Muito bem. Então, como de bom tom, não é? Vamos nos conectar através de uma oração. Essa é a melhor forma de conexão com o alto e entre nós mesmos. Vamos lá? Pai de infinita bondade, pedimos a tua bênção nesse momento, a tua orientação através dos espíritos que nos encaminha para auxiliar em todos os momentos da caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Muito bem. Então aqui, mais uma vez, né, mais uma quinta-feira, graças a Deus, para a gente conversar um pouco sobre uma temática que já havíamos iniciado na live passada e que é bem extensa, né? Se a gente podia passar o ano todo falando disso, mas a gente tem que sintetizar para aí poder transitar por vários temas dentro do Espiritismo. Então, a gente está falando de projeto reencarnatório. Foi esse o nome que me veio à mente e acabei, junto com a Patrícia, adotando para esse ciclo de lives. Falar do projeto reencarnatório, ou seja, do plano de vinda para uma encarnação, para uma vida, para esse momento, né, esse limite de tempo onde habitamos a matéria. E sabemos, é sempre dito por mim, tem sido, aliás, dito por mim, uma conclusão do Kardec que ele diz o seguinte, né, lá no estudo da codificação do Espiritismo, que ele traz o seguinte, que nós aprendemos através das experiências vividas nas sucessivas encarnações em vários cantos do globo, do planeta, né? Então, para que nós possamos viver as experiências e a partir daí evoluirmos enquanto espírito, a gente precisa transitar entre as encarnações, né? Por elas, precisa passar por encarnações sucessivas, né? Diversas, que fazem com que a gente possa habitar em vários cantos do planeta, em tempos diferentes, em várias culturas, classes sociais e econômicas, e isso possa, gêneros, e isso possa, essa experiência possa nos trazer informação, desafios,
provas e expiações, que é uma expressão, são duas expressões extremamente encontradas no Espiritismo, na literatura espírita, e assim nós caminhamos nesse processo evolutivo. Então, gente, vejam só, a minha praia, ela é a ciência, né? A ciência espírita é o viés que mais se conforma à minha visão de mundo. Não que não seja aceito ou aberto ou até adepto a outras visões. Isso, eu acho que trabalhar nossa visão de mundo é algo importante, a diversidade, né? Mas, digamos que a minha corrente mais forte é a ciência espírita. E tem sido muito debatido ultimamente, ciência, né? Então, vários livros foram lançados com essa ótica do Kardec cientista. E energia. Para falar de ciência espírita, a gente tem que falar de energia. Então, uma energia sutil, a energia que nos acompanha, nos mantém, que transitamos no meio dela. E ela por nós, que nos compõe. Então, para que a gente carregue informações nessas sucessivas vidas, ou seja, a gente não perca aí o HD, né? Não corrompa as informações que nós podemos levar através da existência, o universo nos configura de maneira tal que a gente carrega esse registro através dos tempos. Vamos entender um pouco melhor esse processo? Veja, em lives passadas, aí próximas, eu falei da questão da aura, não é? Então, a aura é um campo que se forma pela nossa interação enquanto espírito e corpo físico, habitando numa encarnação. Então, quem tem aura é quem está encarnado, quem está na vida física, tá? Onde aquilo que a gente pensa, com o que a gente interage, o que sente e como age, fica gravado nesse campo. Como nós vivemos organizados pelo espectro solar, não é? O Sol orienta a tudo. Então, esse campo ele é organizado mediante a energia desse espectro solar, que muitas vezes é traduzido nas cores do arco-íris. É a melhor forma da gente entender um tanto desse espectro solar que permeia tudo, né? A energia do Sol em toda a crosta. E aí nós nos organizamos envoltos por esse campo que carrega todas as nossas informações. São as informações contidas na aura, as informações espirituais e de vidas passadas? Não, não são, tá? E são, não é? São porque está habitando a matéria agora é a nossa condição espiritual. Então, nós não somos uma alma, ou seja, um espírito dotado de um corpo físico. Então, nós estamos aqui. As experiências que passamos nessa encarnação, por exemplo, agora, não é? Passamos por uma experiência coletiva diante dessa pandemia, extremamente desafiadora. Então, enquanto espíritos, cada um à sua forma, habitando a matéria, transitamos, temos esse desafio na nossa caminhada, essa prova, e para alguns uma expiação bem intensa, tá? Para outros mais amena, mais de ensinamento, de observação, mas é a nossa vivência espiritual.
Então, estar na matéria é viver no espírito. Não existe uma separação entre espírito e matéria. A nossa ideia é positivista, materialista, o nosso conceito materialista que faz isso, para dar uma importância à matéria mais do que ela tem. Não que não seja importante. Então, organizar-se no corpo físico e materialmente inclui essa organização áurica. Transitar no momento histórico que vivemos, enquanto espíritos habitando na matéria, é uma experiência espiritual. Porém, histórias de vidas passadas, de encarnações passadas, e de experiências, histórias que eu digo são experiências vividas, não é assim? A gente não evolui mediante as experiências vivenciadas pelas encarnações, através dos tempos, pelas encarnações. Então, essa energia nos acompanha, tá? A gente tem deixa eu só ligar o computador aqui, isso. A gente tem no vocabulário espírita um nome que se dá até a essa energia que a gente chama de chakra humeral, não é? Vamos lá entender. Nós nos organizaríamos do vermelho ao violeta, ou seja, em frequência, as informações a gente traz, né? E armazena e vivencia através de frequência, não é assim? Tudo vibra, tudo tem a sua frequência, a sua vibração. Por isso que a gente entende como cores. Então a gente se organiza do vermelho ao violeta, em 7 frequências principais. Abaixo do vermelho é o infravermelho, é calor, tá? Se dissipa. Acima do violeta é o ultravioleta, é uma energia lesiva, já é fora da atmosfera, já não participa da nossa organização na caminhada física. E participa essa energia de alguma forma, a gente sabe, né? Mas para o entendimento, é uma energia mais incisiva, mais contundente, até lesiva, não é? Para o tecido biológico, o ultravioleta, dependendo da exposição. Então, se a gente está entre o vermelho e o violeta, para cima é ultravioleta, para baixo é infravermelho. Então, o que vai importar para a gente é principalmente esse intervalo, são essas frequências. E aí a gente tem 7 frequências principais. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, não é? Um azul mais azul celeste, tá? E índigo, um azul mais puxando para um azul escuro, não é? E violeta. Isso para o nosso entendimento enquanto frequência, não é nada, isso é didático, não é nada separadozinho, muito organizadozinho assim, não, é dinâmico, acontece de maneira dinâmica. Nesse intervalo. Tem 7. 7 são os chakras principais. A gente chama de chakra justamente o movimento. Seria um órgão energético? Pode ser. Não é um órgão biológico. Não é um similar de um órgão biológico. Porque isso existe energeticamente também. No duplo etérico, no perispírito. Tá? Mas é uma ferramenta. É uma manifestação. Um movimento energético que acontece na aura, comunica essa aura com o corpo, tá? E são em número de 7 os principais. Na verdade, ele tem mais de 1000. Cada ponto de acupuntura, por exemplo, é um chakra. Mas vamos entender os 7. Fora dessa organização, né? Aí junto a ela, né? Fora para a gente entender. Aí a gente tem um 8º chakra. Se a gente entende as frequências também como corpos energéticos, pode ser entendido dessa forma, aí a gente vai ter um 8º corpo. Esse a gente chama de humeral.
humeral, de húmero. Vou dizer por quê. E esse oitavo corpo humeral, a frequência dele, na verdade, é uma composição das 7 frequências principais. Existe uma experiência, eu não sei se ainda é realizado nas escolas, mas eu fiz enquanto criança na escola, que foi pegar um disco com as 7 cores do arco-íris e girar, fazer algum movimento. Não sei se a professora levou um tipo de furadeira que acoplou ali aquele disquinho e girou o disco. Ele ficou branco. Sem enxergar o disco girando, obviamente, ele estava branco. Ou seja, as cores, quando se mesclavam ali naquela velocidade de rotação impressa pelo o aparelho que ela usou, com o disco com as 7 cores do arco-íris, a gente via branco. Assim é o oitavo corpo humeral. Ele tem a tonalidade, para o nosso entendimento, frequencial branca, porque ele é uma mistura de todas as frequências. Ele é uma mistura de todas as informações que vivemos. Tá? Entendendo como mistura uma dinâmica. Porque a energia por si, ela se organiza. Energia elétrica não é assim, ela não toma o caminho mais curto, ou seja, ela sabe para onde percorrer. E a energia, enquanto mais sutil, mais inteligente, podemos dizer assim, ela é. Então, ao longo das encarnações, tá, a gente vai alimentando esse corpo humeral com as nossas experiências. Tudo, e ele não nos deixa. Quando a gente desencarna, o campo áurico, ele se desfaz, porque ele é uma energia que pertence à natureza. Ele está na natureza, ele é uma energia da terra. Na alquimia a gente diz formada pelos 4 elementos. E para a terra, ele volta. Não no sentido de para baixo da terra, mas se dissipa, né? Volta a compor o todo do nosso, do nosso entendimento, o todo do nosso ecossistema. Então, mas o chakra humeral a gente carrega ele conosco. Por que o humeral, gente? Porque os chakras, eles teriam localização no corpo, um ancoramento, tá? Por exemplo, o chakra básico ou raiz, ou o primeiro chakra, a conexão com o primeiro corpo, a conexão com a frequência vermelha, as experiências mais animalizadas, como instinto de defesa, de sobrevivência, instinto sexual, tem uma conexão com a região perineal, o centro da região perineal. Alguns livros mais antigos traziam como se fosse no cóccix, mas não é. É no centro da região perineal, do assoalho pélvico. Tá? Então a conexão desse chakra é ali. Não é que o chakra exatamente esteja naquele ponto. Não, ele vai se expandir em energia. A nossa aura, geralmente, ocupa o espaço de uma envergadura, não é? Da ponta de um dedo a outro, a gente com os braços abertos. Isso para cima, para o chão. Mas é dinâmica. Entendam como uma dinâmica. Pode se recolher a centímetros do corpo. Pode se expandir mais que isso. Tem chakra que se manifesta no ambiente, ele mapeia, faz o rastreamento do ambiente onde estamos. Essa é a nossa caminhada, que a gente vai falar muito disso ainda. Mas no corpo, o chakra ele tem
uma localização para a gente entender, como eu falei da localização do chakra básico, que alguns textos trazem como chakra raiz, né, como o primeiro corpo. Então, o humeral, ele tem essa localização nas costas, tá? Entre as escápulas. E a sua manifestação, ela se dá ovalada para as laterais, ou seja, abarcando os braços, né, como se fossem asas, certo? Esse osso aqui, tá, do braço é o húmero. Então, ficou conhecido dessa forma, como chakra humeral. Ele tem essa conformidade, essa localização entre as escápulas, e ele se expande como asas. O que, para muitas pessoas clarividentes, ou que por um determinado momento, ou um lampejo, tiveram essa clarividência, esse momento, foi entendido como asas. Asas de anjos. Ah, então anjo é isso? Veja, é uma forma de ver. Também é entendido dessa forma, como uma manifestação do chakra humeral em uma maior, em um maior período, né? Em uma largura maior, digamos assim. Então, esse chakra ele vai nos acompanhar. Desencarnou, a aura se desfaz. Os chakras eles voltam ao plano, ao ecossistema. Eles continuam participando de uma dinâmica do nosso mundo material no sentido energético também. E nós carregamos essas informações. Vivemos experiências, colhemos aprendizados, nos tratamos, revisamos, drenamos muita energia densa de situações vivenciadas pelas nossas escolhas numa última encarnação. Tudo isso no período em que a gente habita o que encontramos também na literatura como erraticidade, ou seja, o período entre vidas, tá? Então tudo isso a gente faz nesse período que está onde a gente habita o mundo espiritual, entre vidas, e se prepara para uma nova encarnação. Na live passada, a gente falou do projeto reencarnatório, um planejamento, né, para a vinda. Ah, eu posso interferir nisso, eu posso pedir? Pode. Eu posso sugerir? Pode. Depende de onde você esteja lá se preparando para vir. O que você não pode fazer é correr dos seus desafios, daquilo que você tem que ajustar. O como você vai ajustar é até negociável. Então, e lá nós vemos isso antes de vir. Então a gente se prepara para a vinda. Nessa preparação para vir, a gente entra num período de regressão, mas não é a regressão de memória, como uma terapia de vida passada, não é isso. Mas é um período de contração da nossa consciência. A gente vai cair num sono de esquecimento, na preparação para a vinda para uma encarnação. A gente cai num movimento de esquecimento, de adormecimento da nossa consciência mais ampla. E nessa fase, se fosse uma viagem de volta, tá? Enquanto está sendo preparado lá o corpinho para a gente, lá a célula, a junção de óvulo com espermatozoide. Um pouco antes, nesse período, a gente está no esquecimento, num sono profundo. E o nosso inconsciente está extremamente ativo, conectado ao universo. Nosso mergulho é inconsciente.
é no mundo dos símbolos, na simbologia do que a gente vai viver. E o chakra humeral está fortemente ativo nesse período, porque está havendo uma seleção das informações que vão ser transmitidas para nós durante a nossa caminhada terrena. Tá? Então, esse grande arquivo que é o chakra humeral, ele não transmite tudo de uma vez só em uma encarnação, não. Muitas vezes, resgates que precisamos fazer duram várias encarnações. Várias no sentido de mais de uma. E essas informações são passadas por esse chakra ao longo da nossa caminhada, pelo 8º corpo humeral. Nos médiums que têm esse chakra extremamente movimentado, os médiums aí da Quinta de Luz podem dizer, tá? Que tem essa energia extremamente movimentada e regulada pela espiritualidade para um trabalho mediúnico, porque esse chakra tem uma conexão muito grande com o mundo espiritual. Às vezes eles sentem muita dor nessa área. Dor de coluna mesmo, dor muscular nessa área de escápula, que alguns conhecem como espádua, né? Mais antigamente falado assim. Omoplata, pronto. Nessa área é uma área de sensibilidade. Tem médium que realmente sofre um pouco, ou periodicamente, no início, ou numa fase de ajuste. Outros meio que fica ali o tempo, a vida inteira, próximo a um trabalho mediúnico mais intenso, sente uma dor, né? Ou mesmo uma manifestação, algum tipo de sensibilidade nessa área. É uma movimentação desse chakra que acaba reverberando no corpo físico. Aí, a nossa vinda, né, depois desse período, que a gente pode chamar assim, olha aí, a Alexandra, eu já vi ela sofrer muito com isso, né, com o chakra humeral, é muita dor, né, Ale? Então, a nossa vinda, nós passamos por um período que a gente pode chamar de gravidez espiritual. A nossa mãe, né? No caso. A gente está nessa gestação espiritual. Podemos até arriscar o fator tempo. Cerca de 3 meses a 1 ano e meio antes da mãe engravidar, a gente já está na matriz perispiritual dessa mãe, no campo áurico dessa mãe. Da nossa mãe, né? Claro. Nessa encarnação. É tanto que é comum a gente ver uma mulher perguntar a outra se ela está grávida. A mulher tem a impressão, ter sintomas. Tá? Então, não é de gravidez psicológica, não. Não é isso, não. Isso aí já é algo manifestado pelo psiquismo. Mas são impressões. E aí, acontece a fecundação. No momento da fecundação, nós já estamos presentes naquela energia. E a partir daí a gente vai começar a construir o nosso corpo físico. Tem uma teoria alquímica que fala da matriz, que é uma teoria muito bonita, que em outro momento a gente pode falar a respeito disso. Mas, enfim, no momento da fecundação, ali a gente começa a desenvolver o nosso corpo físico e as informações contidas no nosso perispírito, no nosso campo perispiritual, tá? As matrizes perispirituais vão transmitindo as suas informações para a constituição do corpo físico, todo o nosso sistema biológico, do nosso corpo físico. As matrizes perispirituais vão transmitindo toda essa informação para essa constituição. Então nós temos um corpo físico que ele é uma cópia quase fiel, quase perfeita do nosso corpo perispiritual. Mas aí, se eu tive outras vidas,
Como é que fica o meu corpo perispiritual? Ele tem diversos formatos? Não, para nós, o nosso corpo perispiritual, para o entendimento da nossa consciência, do nosso psiquismo, ele tem a conformidade da nossa última encarnação. Então, uma pessoa que desencarnou, um conhecido seu que desencarnou, ele, no mundo espiritual hoje, tem a forma que teve na vida que você conheceu. Ele só vai mudar isso na vida seguinte. E aí, quando ele desencarnar na vida seguinte, ele vai ter a forma do outro corpo. Claro que, isso é para o entendimento. Já pensou se a gente olha no espelho e se vê uma outra pessoa? Tipo aqueles filmes, né? Que o cara acorda e ele tá no corpo de outra pessoa. Já pensou isso? Tá? Então, existem consciências temporalmente um pouco mais avançadas que nós, que já adquiriram uma maturidade de mudar a sua morfologia, a sua morfologia perispiritual, digamos assim. Então, eles conseguem tanto a bicorporeidade, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, como também mudar a sua forma. Usar a matéria do perispiritual, o ectoplasma, para mudar a sua forma. Só que isso sempre acontece com uma finalidade. Com um para quê. Então ele pode mudar a forma, mas para quê? Porque é alguém mais sábio, muito mais sábio que nós. Certamente a consciência que consegue fazer esse movimento. Então, quando as matrizes perispirituais transferem para a formação do nosso corpo físico as suas informações, a gente molda esse corpo que hoje vocês me veem, eu vejo vocês dessa forma, como uma cópia quase perfeita do nosso corpo perispiritual. Então, nosso corpo se forma assim. E não apenas a nossa condição fenotípica, mas a nossa fisiologia, o funcionamento das nossas células, a nossa biologia, os nossos sistemas corpóreos, os órgãos de impacto. Né? Muita gente tem eu fico nervoso, aí afeta o intestino, afeta o estômago, qualquer coisa me dá dor de cabeça. Eu sinto logo isso ou aquilo. Nós temos órgãos de impacto emocionais. O nosso corpo etérico. Para que exista um corpo físico, a gente tem que ter uma energia muito próxima da matéria que garanta o não perecimento dessa matéria biológica, desse corpo físico. Ou pelo menos um perecimento mais tranquilo, né? Para a gente ter esse intervalo de vida. Então tudo isso vem, a informação é do corpo, vem do campo perispiritual, do como nós entendemos a espiritualidade, o mundo espiritual. E o chakra humeral, aquele lá que eu falei, vai estar participando da nossa caminhada o tempo todo, com as informações de todas as encarnações. Só que ele não transmite todas as informações. Não transmite nem as informações que tem que transmitir todas de uma vez. Transmite na medida que nós vamos aprendendo, nos desenvolvendo, que esse corpo, que é a cópia fiel do quase perfeita do perispírito, vai adquirindo uma maturidade, a gente vai gravando, vivendo as experiências dessa vida também, vai gravando as células vão captando, não é? Através de seu campo eletromagnético, a membrana celular extremamente seletiva e inteligente. O núcleo celular armazena todas as informações do corpo e o que a gente vai vivenciando com pai e mãe, que são os doadores do nosso corpo físico, né? Óvulo e espermatozoide.
Não é? Então, cada um doa uma parte para a formação do nosso corpo. Isso imersos nessa energia que eu já falei, organizada pelo espectro solar que compõe a nossa aura, tá? Que está revestindo todas as nossas células, toda a nossa estrutura corpórea. E aí, esse chakra fica lá mandando a informação. Então você vai ter aquelas fases de desenvolvimento da criança, por exemplo. Então, para quem entende disso, né? Então nessas fases do desenvolvimento da criança, tanto motor quanto psicológico, aí a Júlia é craque nisso. Júlia indica algum livro aí a respeito disso. Então, ela vai vivenciando e informações de vidas passadas vão chegando. É tanto que até os 4 anos de idade, a criança é muito conectada à sua última existência. Muito. Então, não raro, a gente vê assim, os bebês, as crianças pequenas, saírem com cada uma de assustar. Não é? Então, esse chakra ele vai mandando as informações. E a gente vai tendo esse contato, tá? Com essas existências anteriores, mediante informações que são decodificadas, tá? Para que a gente entenda nessa caminhada quais são os ajustes que a gente precisa fazer, quais são os desafios que a gente vai passar. Não é que a gente vá prever, não, é para que a gente tenha a possibilidade, mediante a nossa busca também na vida presente, não é que estamos vivendo no espírito, a alma, né, o espírito dotado do corpo físico, nós vamos aprendendo e transmutando esses desafios. Ah, mas como é que eu vou transmutar isso? Como é que eu vou fazer? Qual é o maior exemplo? Lá, diante do aprendizado do Kardec, que sempre falo. Qual é o grande exemplo? A vida do nosso Cristo Jesus. Então, o Evangelho. Então, o maior ensinamento da humanidade de todos os tempos é o Evangelho. O Espiritismo, porque ele nos ensina a caminhada, o como nós podemos transmutar esses desafios evolutivamente, nesse conceito evolutivo. Tá? O Espiritismo é uma forma lógica de entender o Evangelho e as manifestações, tá, da nossa caminhada enquanto consciência contínua. Eu me lembro de uma fala de João na última live que ele disse o seguinte: o Espiritismo ele não vai criar nada, ele apenas vai observar o que existe do seu ponto de vista, sob sua ótica, onde a base é o caráter evolutivo do ser humano, sendo ele uma consciência contínua, tendo como exemplo de evolução o Evangelho do Cristo Jesus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí a gente continua conversando um pouquinho enquanto temos tempo, tá? Vou me aproximar um pouquinho do computador aqui. Então, tem aqui um comentário agradecimento de Edi Santos. Alex, o perispírito e suas modelações é fantástico. Obrigado pela indicação. Alguém perguntou o livro, né? Então, o perispírito e suas modelações. É um livro muito bom. Luiz Gonzaga Pinheiro, um cearense, inteligentíssimo, muito, muito bacana mesmo. Creio que isso envolve também cromoterapia. Seria a terapia através das cores, né? É uma forma de cuidado. Cores são frequências, né? Então as células vão entender a frequência assim. Outro comentário, Salles Lucena. Alex, por gentileza, compartilha um cronograma, né, com indicações de leituras. A biblioteca
Salles, vai no site da Quinta de Luz. E a biblioteca tem assim todos os registros do que a gente indica. Tem lá e comentários sobre os livros. Aí qualquer dúvida pode perguntar. Vai lá no Fale Conosco, né? E pergunta. Ou então no próprio Instagram. Diz, ó, lá na biblioteca eu vi tal e tal, esse livro. Pode perguntar. Tá? A gente tem aí a premissa de responder a tudo que chega pra gente. Outro comentário aqui, uma pergunta de. Eu não entendi bem o nome, mas vamos lá. Seria este chakra, o Meral, uma espécie de chakra de caixa preta de um avião? Veja, a caixa preta ela grava todas as informações, teoricamente, todas as informações que se passam numa cabine, né, de um avião. Eu acredito que seja isso. Tanto as conversas pelo rádio, quanto não sei se grava do ambiente. Veja só, pode, né? É informação. Bem, vai estar ali como uma informação. Agora, o Meral, ele participa da nossa caminhada o tempo todo. Lembre-se que eu falei, é uma dinâmica. Agora, ele é o centro das informações de todas as nossas existências, né? Em termos de vidas aqui na Terra. Então, ele retém todas essas informações e, mediante a gente vai aprendendo nessa vida, passando pelos desafios, enfrentando os nossos medos, e tudo que. Atravessando todas as nossas fases psicológicas e motoras, aí a gente vai criando representatividade. Na medida que a gente cria representatividade, ou seja, onde aquela informação ancorar, aí ela é transmitida para nós, tá? Ela é transmitida. A caixa preta só é usada num momento drástico, né? Não, o chakra humeral ele vai transmitir o tempo inteiro mediante o exercício da tua vontade. Então, a caminhada que tem como base, né, o evangelho, ela cria oportunidades para que desafios, através de informações, sejam transmitidos para nós, tá? Através desse chakra, e a gente possa ir a partir daí transmutando. Vou ser bem coloquial nesse sentido, tá, gente? Cabe explicações, mas vou ser coloquial. A gente vai transmutando karmas. Se a gente entender, vamos para o entendimento. Se a gente entender karma como uma falha de vivenciada em outro tempo, uma dívida adquirida em outro tempo, a gente vai trazendo para essa existência, a partir do momento que a gente cria representatividade para isso, essas informações para que a gente transmute. O que é que o Cristo prega? Perdão. Perdão é uma premissa trazida pelo Cristo, sim, não é? Então, você tem uma contenda em uma vida passada violenta, por exemplo, com outra pessoa. Ou ela tirou sua vida, ou você tirou a vida dela, ou de um parente, algo assim. A partir do momento que você vive o Evangelho, e é isso que o Espiritismo traz, o Evangelho prático, lógico, sistêmico. Então, a partir do momento que você entende essa vivência e se você se trabalha ao ponto de já poder absorver essa informação do chakra humeral, você pode se deparar com essa pessoa. E não mais de forma violenta. Ela pode até te fazer algo. Não tem a história? Se bater numa face e der a outra. É o que você pode fazer. Você não pode fazer mais que isso. Então, ali, você transmutou a história. Por exemplo, existe a relação entre encarnados e desencarnados, não é? Que às vezes não é harmônica. Pode chegar a ser extremamente bélica. E, numa sessão de desobsessão,
num centro espírita, então o espiritismo favorece isso, você pode ter ali a resolução de algo. E o que é o grande intermediador? Quem é o grande intermediador? Físico são os médiuns. Psíquico, o evangelho. Chico Xavier dizia assim: quer resolver uma questão? Dá-lhe evangelho. E todo o arcabouço que se forma em volta disso. Não é? Aí a literatura, as práticas, tudo que a gente vem falando a respeito. Então, nesse período de desenvolvimento, a gente sempre está se desenvolvendo. Não é? Então, nesse trânsito pela a encarnação, pela vida, a gente vai trazendo os nossos ajustes, o nosso projeto, aquilo que muitas vezes até a gente deu pitaco, a gente opinou, pediu que fosse daquela forma. A gente vai criando representatividade mediante nosso desenvolvimento, ou seja, o exercício da sua vontade também, a partir de um certo ponto, né? Porque uma criança pequena não tem um exercício pleno dessa vontade, mas a partir de principalmente após os 28 anos de idade, não é eximindo responsabilidades para trás dos mais novos, não é isso, mas principalmente você já está mais pleno do que é o processo encarnatório. E aí você vai criando representatividade, sendo transmitido para ti, transmitidas essas informações que fazem parte do teu desafio. O trabalho mediúnico, um trabalho espiritual orientado, ele é uma forma, às vezes, de acelerar esse processo. Ele te põe em contato com desafios, com ajustes kármicos que certamente precisam ser realizados por você de forma mais harmônica e às vezes mais acelerado. A gente consegue ter acelerado para o nosso entendimento, ter uma dinâmica, um ritmo mais avançado nesse processo de cumprir alguns desafios. Mas ninguém escapa das suas expiações, tá? Ninguém. Não tem nenhum ser humano sobre a face da Terra que ele não esteja ajustando algo ou tenha ainda algo para ajustar. Essas informações vão sendo transmitidas, vão sendo mandadas para sua frequência específica, enviadas. Não é branco, aí ele volta. Quando ele volta, a informaçãozinha está lá no branco, no todo. Mas ela é uma informaçãozinha do ego, então é uma informaçãozinha amarela. Tá? Então pega essa informação amarela e envia ela para o lugar certo. Tem o decodificador na história aí. A informação mais alta, espiritual e enfim, para o desenvolvimento, aí é índigo, é violeta, mas vem tudo de lá. E a gente vai despertando nesse mundo de informações, nesse mundo de fluidos, tá? Porque a gente fala muito deixa eu ver a hora, Ju, muito bom. Na questão eletromagnética, no eletromagnetismo da aura do corpo, mas existe um mundo de fluidos, tá? Fluidos cósmicos, ectoplasmáticos, tudo isso pode ser estudado, certo? Outro livrinho que vocês podem ver essa condição periespiritual é do Zimmermann. Não lembro o primeiro nome agora dele, mas é Perispírito o nome do livro. É um livrão assim, que é uma revisão bibliográfica do Zimmermann, tá? Vai falar ali, tecnicamente, ele traz quase todo o conteúdo que nós temos disponível, né? Em termos de referência bibliográfica sobre perispírito. Muito bem. Mais perguntas, Gil? Pode mandar aí. Então, nós transitamos na vida, captando essas informações e gravando mais outras tantas. Porque se a gente não gerar representatividade, ou seja, uma base para entender a informação que chega através do nosso próprio desenvolvimento, da nossa busca, né?
da, da, da harmonização do nosso ego, do desenvolvimento do nosso campo mental, a gente não gera a base para que essas informações cheguem. Elas não chegam porque a gente não gerou a base. Tá? Mas à medida que a gente vai gerando essa representatividade, a gente vai transitando pela vida e ali nos deparando com os nossos desafios. Diante da nossa busca com a consciência voltada para o Evangelho, mais harmônicos. Mais harmônicos em termos nós, né? Estaremos mais harmônicos, mais harmonizados, independente como se encontre o nosso ambiente externo. Independente. Então, transitamos assim e, em dado momento, onde não mais nessa encarnação estamos cumprindo a nossa tarefa de enfrentar os nossos desafios, não é que deixamos de cumprir, é que já fizemos o suficiente, a gente vai deixar o corpo físico. Desencarna, aí a gente vai falar de desencarne em julho, agora no mês de julho. Vou ter 2 lives para falar de desencarne, tá? Do evento do desencarne. Então, do desenlace. Então, nesse momento, a gente deixa o corpo físico e volta a habitar o plano espiritual, entendido por nós como plano espiritual é o plano periespiritual, onde a gente se vê da forma que habitamos o corpo físico na última encarnação. E continuamos o processo. Tudo bem? Alguma pergunta, por favor, que a gente está quase encerrando. Quanto a mim, hoje era isso que eu queria falar para vocês, mas ainda temos alguns minutos. E tem passado um pouco mais de tempo. Ju colocou aí o Zalmino Zimmermann, né? Que tem um livro lá, o Perispírito. O do Perispírito e suas modelações é o Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele tem até outros livros também muito bons, tá? É um autor espírita muito interessante. Então, nesse tempo que vivemos tantas experiências, nesse tempo onde uma parte do globo é ocupada pelas trevas, né? Nós precisamos estar conscientes da nossa caminhada no bem. Nós temos essa obrigação moral de optar pelo bem, seja a discussão qual for. Conformar-se não é inibir suas ações, não é se opor. Não tem nada a ver com isso. Mas é essa opção. E conheçam-se. O conhece-te tem que ser tatuado assim. Tatuado não, eu ia dizer tatuado na testa, a gente não vê, né? Tem que ser grudado assim em todos os nossos ambientes. Porque vivemos a era da informação. Perdemos muito tempo com isso, nos informamos com muito lixo. Enquanto a quantidade de boas informações paira e está disponível a nós da mesma forma. Não percam tempo. Porque quando desencarna e chega lá, depois do desencarne, aí vai se arrepender do tempo que perdeu. Então não perca tempo. Informe-se da melhor maneira que te faça se conhecer.
e em se conhecendo, o caminho do verdadeiro conhecimento é o que leva a ele. O Espiritismo é uma boa forma da gente se estar bem informado do autoconhecimento. E aí tem outras tantas, terapias, enfim. Tá joia, gente? Fiquem em paz. Mantenham-se firmes na caminhada. Força, coragem e fé. Confiantes de que viemos para aprender com os desafios. Lembrem-se, se o tempo fala de morte, é uma passagem que todos nós vamos transitar por ela. É a maneira como, ora, esses espíritos que estão deixando a vida física precisam transitar entre os mundos. Tá joia? Ju, muito obrigado. Ela tá aí rindo. Ju veio ao mundo para fazer todo mundo rir com esse sorriso lindo. Muito obrigado. E nós nos veremos em julho. Acompanhe as lives da quinta. Vão lá, peçam tratamento no site, no blog. Visitem os nossos vídeos. Façam perguntas. Vocês é que são responsáveis aí pela movimentação. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então vamos juntos transitar melhor por essa caminhada. Beijo a todos. Até a próxima, se Deus quiser.